Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter acedido a conceder-nos esta entrevista para o projeto Mem News, um projeto que visa recuperar, registar e valorizar as memórias que os portugueses e as portuguesas têm das notícias e dos meios jornalísticos. A minha primeira pergunta para si é muito simples e é para registro. Quero perguntar-lhe o seu nome, a sua idade, a sua profissão e o seu local de nascimento e onde vive. Nuno Gomes Oliveira, tenho 69 anos, a profissão é biólogo, nasci no Porto, enfim, os meus pais viviam em Gaia, mas eu vim nascer ao Hospital ao Porto e presentemente vivo em Vila Nova de Gaia. Viveu sempre em Vila Nova de Gaia? Sempre, toda a vida em Vila Nova de Gaia. Pode contar-nos um pouco do seu contexto familiar, ainda na infância e juventude, portanto, presumo que na casa paterna. Como é que era esse contexto? Viveu com os seus pais? Até que idade? Vivi com os meus pais. O meu pai era técnico de contas de uma empresa de vinho do Porto, de Gaia também. A minha mãe estava em casa, doméstica, como se disse, e eu vivi com eles durante os primeiros anos da minha vida junto ao Jardim do Morro, em Gaia, na Rua Rocha Leão. Depois construiu-se uma casa mais acima, fomos viver para lá nos anos 60, talvez, 60 e tal, e vivi com eles até aos 18 anos, mais ou menos. E depois, então, tornou-se independente Depois e foi tornei-me viver. independente. Porquê é que saiu de casa? Foi para estudar? Da casa dos seus pais? Foi num contexto de continuar estudos? Foi num contexto de casamento? Não, eu saí durante 2 anos para Aveiro, num contexto de estudos. Mas depois foi porque Claro. queria a minha independência quando regressei e comprámos um andar para mim. Está certo. Como é que descreveria o meio em que cresceu, o meio da sua adolescência? Uma classe média? Na minha adolescência, eu frequentava um grupo que, na época da minha adolescência, passa-se nos anos já, princípios dos anos 70, na altura as relações faziam-se muito em cafés. E eu frequentava um grupo que frequentava um café de Gaia e onde tinha gente de todos os tipos, desde gente bastante humilde até gente muito rica. Portanto, e o meu caso estava na classe média, portanto foi uma vivência de todo o tipo de situações e inclusive, isso que agora é tão valorizado, de raças, porque já nessa altura havia no grupo outras raças. E como é que foi o seu percurso escolar? Sei que é biólogo, doutorou-se em Biologia, em França, salvo erro. Em Coimbra. Em Coimbra. O meu percurso escolar foi um percurso um bocado atípico. Eu fiz a escola e o liceu em Gaia. Em 71 fui para a Universidade de Aveiro porque tinha começado um curso de Ciências do Ambiente, uma licenciatura em Ciências do Ambiente, e foi uma coisa que me cativou. Só que rapidamente o sistema engoliu esse curso e o transformou em Engenharia de Ambiente. E quando me deram a conhecer o currículo do curso de Engenharia da transformação do curso de Ciências do Ambiente em Engenharia do Ambiente, eu disse, até na altura, ao próprio reitor, Aveiro nessa altura era uma universidade muito familiar, em que a gente, para falar com o reitor, batia à porta e entrava. Eu disse, não, para isto eu não venho para aqui, vou-me embora. E pedi transferência para o Porto. Só que meteram-se as confusões naturais do 25 de Abril e a transferência nunca chegou ao Porto.
Entretanto, eu envolvi-me noutros projetos e afastei-me um bocado da vida académica, que só retomei mais tarde, aí sim em França, na Universidade de Bordeaux, fazendo um curso de Ecologia Humana, que depois teve cá a equivalência a mestrado, e mais tarde fiz o doutoramento mais tarde, já bastante mais tarde, em 2014, fiz o doutoramento em Biologia da Universidade de Coimbra. E a nível profissional, pode dizer-me como foi o seu percurso profissional, onde trabalhou, que tarefas é que executava? Pois, se considerarmos percurso profissional aquelas tarefas que foram pagas, foram poucas. Mas a primeira foi a colaboração com o Núcleo de Estudos Ornitológicos da Faculdade de Ciências do Porto. Ainda tinha eu 15 anos, portanto ainda antes da mudança de regime. Depois disso, depois do 25 de Abril, eu e uns amigos formamos uma associação de defesa do ambiente, o Núcleo Português de Proteção da Vida Selvagem, que foi a primeira associação de defesa do ambiente criada em Portugal que usufruiu da liberdade de associação, porque, como todos saberão, ou muitos saberão, antes do 25 de Abril, para se criar uma associação era preciso autorização do Governo, quer para a criação da associação, quer para... que tinha também que concordar com os titulares dos corpos gerentes e, portanto, não havia liberdade de associação. Só houve a partir de 74 e nós tínhamos já na manga a criação de uma associação e criámos-la imediatamente em agosto de 74. E aí na associação eu trabalhei e também pontualmente fui ressarcido por esse trabalho. Depois, em 89, se não me engano, 85, ou melhor, voltando atrás, no quadro da associação lançámos um projeto que era o Parque Biológico, que era e é o Parque Biológico de Gaia, projeto que foi para a frente em colaboração com a Câmara de Gaia, que em 85 me convida para sair da associação e ir trabalhar para a própria Câmara. E assim foi. A partir de 85 até agora sou funcionário da Câmara Municipal de Vila de Gaia. Agora vamos voltar um pouco atrás e vamos voltar ao objetivo desta entrevista. A sua família interessava-se pelas notícias quando era criança e jovem e costumavam comentar as notícias em casa? Sim, é bom que se tenha presente que eu sou do tempo antes da televisão. Pronto, mas era muito pequeno. Embora tenha muito presente na minha memória a ida com os meus pais à Rua dos Colérigos, onde a RTP tinha uma loja onde vendia televisores. E fomos lá comprar um televisor. Mas sim, mas eles interessavam-se. O meu pai recebia diariamente o Jornal de Notícias. Na altura ainda não havia, como é evidente, difusão pela internet, ainda se pensava, nem sequer por correio. Portanto, havia os jornaleiros, acho que era assim que se chamava. Ardinas? Ardinas era mais em Lisboa. Ok. Que metiam um jornal na caixa do correio às 6 ou 7 da manhã e, portanto, nós todos os dias tínhamos em casa o Jornal de Notícias e o meu pai lia e eu, quando comecei a ler, também me habituei a lê-lo e, portanto, desde essa altura até hoje não deixo de ler os jornais. E costumavam comentar as notícias em família? Algumas mais significativas, mas eu disso não tenho memória. Não tem memória. Nem das temáticas que mais suscitavam a atenção da família para comentarem as notícias? Não tenho memórias disso, até porque nós, nessa altura de juventude e adolescência, quanto mais depressa comêssemos, mais depressa saíamos da mesa. Também é verdade. Não é? E
Disse-me já que, portanto, lia ou habituou-se a ler o Jornal de Notícias. Lembra-se de outros meios de comunicação que usava nesse tempo, nos anos 60, início dos anos 70, para consumir notícias? Por exemplo, lia outros jornais, outras revistas? Não. Outros jornais. Depois, quando comecei a ler, por vezes, lia o Comércio, lia o 1º de Janeiro. Tenho recortes ainda hoje de alguns desses jornais, coisas que me chamaram a atenção, mas mais dos anos 80, 70, 80, coisas que me chamaram a atenção e que eu na altura recortei, pois na altura não havia scanners, recortei, guardei e tenho. Outro meio era a rádio, obviamente, não é? Lembra-se quais eram as emissoras ou qual era a emissora que costumava? Emissora Nacional. Emissora Nacional. O que é que havia? Emissora Nacional e a Rádio Clube Português, salvo erro, não havia mais. Não sei se já havia a Rádio Renascença. Havia, nos anos 60 já havia. Já havia, pronto, mas era essencialmente a Emissora Nacional. Ouvia-se pontualmente e depois, a partir da compra do televisor, passou-se também a ver as notícias. Consegue situar no tempo quando é que compraram o televisor para a sua casa? Foi pouco depois das emissões de televisão começarem. Começaram em 57? Prontos, talvez em princípios dos anos 60, já tinham fim dos anos televisor. 50, sim. E como é que costumavam, por exemplo, ver o telejornal nesse tempo, em família? Não. Não tenho. Já não tem memória? Não tenho memória disso. Não tenho memória disso. E lembra-se de algum programa em especial, de notícias, de informação, de algum jornalista desse tempo? Lembro-me de alguns programas, mas não sei situar muito no tempo. Lembro-me dos programas que se viam com muita atenção do Vitorino Nemésio, mas isso é talvez mais tarde, não sei. Lembro-me das célebres conversas em família. Ainda tem memória das conversas em família? Ainda tenho memória disso. Do Museu do Cinema, obviamente. Do telejornal? Do telejornal não tenho grande memória. Tem mais de outro tipo de programas? Exceto quando havia coisas relevantes, por exemplo, importantes, marcantes, como por exemplo aquele descarrilamento grande que houve de um comboio aqui... Sim, na linha, perto de Custóias. Perto de Custóias, por exemplo, lembro-me de estar com atenção a isso, mas não muito mais. Disse-me que começou a ler o jornal, porque ele entrava em sua casa a partir do momento em que aprendeu a ler. É nesse momento que começa a interessar-se pessoalmente pelas notícias? É logo ainda em criança, quando aprendeu a ler, ou é um processo e mais tarde? Só mais tarde, quando me comecei a envolver aí pelos meus 14, 15 anos, quando me comecei a interessar pelas questões de ambiente e de conservação da natureza. Isso já meio dos anos 60, finais. Sim. E para isso contribuiu muito uma coisa que existiu no Liceu Nacional, no então Liceu Nacional de Vila Nova de Gaia, que foi o Clube de Ciências Naturais. Foi a partir daí que eu me comecei a interessar pelas questões de ambiente e de conservação da natureza, e a partir daí sim passei a ter mais atenção às notícias que tinham a ver com isso, essencialmente, não é? Portanto, foram as notícias do ambiente que depois o levaram a alargar o seu leque de interesses pelas notícias. E essencialmente na imprensa. Essencialmente na imprensa. Na imprensa do Porto, também noutra? Não, no Porto só muito mais tarde é que comecei a ler também o Diário de Lisboa, pontualmente, mas só muito mais tarde. E revistas? Lembra-se de alguma? Revistas que me lembro-me das seleções, que aparecia um pouco por todo lado. Mais tarde, a Flama, porque fez uma cobertura, publicou uma peça sobre
o início da associação que nós queríamos criar de defesa do ambiente, e não me lembro de mais revista nenhuma. Quando escutava rádio, costumava escutar os noticiários da rádio? Não. Não, por não isso, especificamente. Não. Nem no carro? Não, na altura não tinha não carro. tinha, pronto. Agora sim, agora. Mas mesmo agora confesso que não gosto muito de ligar o rádio no carro. No carro. E ao cinema, na sua juventude? Sim. Ainda se lembra? Na adolescência ia muito. Ainda se lembra de no início do filme ter os jornais de atualidades antes do filme? Lembro-me perfeitamente, até porque grande parte desses jornais de atualidades, já não sei como é que aquilo tinha um nome, já não sei qual era o nome, grande parte deles eram produzidos por um vizinho meu, cuja filha sou amigo e no domingo passado jantei em casa dela. Lembro-me perfeitamente disso, que quando íamos ver um filme chateava-nos porque o filme não começava, não é? Começava com as atualidades nacionais, acho que era assim que se chamava. Mas lembro-me perfeitamente disso. Lembra-se do nome desse seu vizinho? Lembro. Quem era? César Guerra Leal. Muito bem. Vou pesquisar o nome para ver alguma coisa sobre ele. Nesse tempo de falar de juventude, uma juventude já mais tardia, nesse tempo já costumava comentar as notícias, disse que não tinha muito memória disso em família, mas com os seus colegas, com os seus amigos. Sim. Que tipo de notícias é que costumavam? Olha, a maior lembrança que tenho é de estar sentado à porta desse tal café que eu já falei há bocado, que eu frequentava com outros amigos. Qual era o café? Café Luanda, em Santo Vídeo, que ainda existe. E o grupo de amigos ainda se reúne. E é em Gaia, em Gaia. Café Luanda. Em Santo Vídeo, em Gaia. E, como digo, o grupo de frequentadores, os que ainda sobrevivem, ainda se reúnem anualmente no jantar. Mas o que me recordo bem é de estar a comentar as notícias sobre a publicação do livro Portugal e o Futuro, do Spínola. Tenho essa recordação. Mais comentários de notícias. Lembro-me também, vagamente, de termos comentado uma notícia que saiu, não sei onde, uma notícia não, um artigo, do então Ministro da Educação, cujo nome também já não me lembro, estamos a falar antes do 25 de Abril. José Hermano Saraiva? Não. Era outro que foi grande impulsionador das universidades novas, nomeadamente a de Aveiro, etc. E lembro-me de estarmos a falar disso e das oportunidades que as universidades novas podiam criar. Mas não me lembro assim de muito mais. Portanto, basicamente, quando entrou na sua idade adulta, mantiveram-se, vá lá, os seus hábitos de consumo de notícias. Muita imprensa, pouca rádio e pouca televisão. E pouca televisão. Essencialmente na imprensa, essencialmente Jornal de Notícias e outros jornais do Porto. Foram aparecendo. Foram o 1º de Janeiro, Comércio do Porto e ocasionalmente o Diário de Lisboa. E apareceu um no Porto, o Diário, também, que era um jornal... Diário do Norte? Não era Diário do Norte, era só Diário, acho eu. Diário. Que era impresso em papel cor-de-rosa, mas que durou pouco tempo. Não eram Notícias da Tarde? Não. Não. Ok. O seu consumo de notícias manteve-se então relativamente constante ao longo dos anos? Portanto, essencialmente a imprensa... Foi aumentando. Foi aumentando. Até hoje. Eu hoje, por exemplo, das primeiras coisas que faço de manhã, eventualmente a primeira, às vezes a última da noite, quando os jornais já saíram, porque hoje vejo-os online, não é? Assino 2 jornais, de Notícias e o Público, e, portanto, se não o faço à noite, a primeira coisa que faço de manhã é ver as notícias desses jornais. Televisão não vejo, até porque não tenho, não tenho aparelho, por opção.
E pronto, e sigo essencialmente pelas notícias online, notícias. mas lendo, ou passando os olhos, não é lendo, mas passando os olhos integralmente pelo jornal, coisa que eu não fazia antigamente. Portanto, sem televisão, pouca rádio e essencialmente a imprensa. Essencialmente a imprensa, interessante. Ainda compra jornais em papel ou revista? Não. Já deixou de comprar? Não. Há quanto tempo é que já não compra, mais ou menos? 10 anos, 15 anos? Regularmente, há mais... Desde que temos acesso pela internet... Não. Isso foi em 97, 98, que começaram, então, 95, aliás, começaram a migrar. Vai, desde o ano 2000, ou que deixou de comprar. Deixei de comprar, não sei esporadicamente, porque há um jornal que traz uma coisa que me dizem vai ver aquilo. Nem sequer semanários em papel. Não, os semanários também não. Eu, a uma altura comprava o Expresso, mas deixei que não me podcasts ou videocasts de programas? Raramente. Também não vê os telejornais, então, só pela internet, vá lá a partir dos anos 2000. Sei que tem os aplicativos, então, do Jornal de Notícias, sim, do Público, e, portanto, acede. E os outros é pelo Google, como é que acede aos outros? Sim, se quiser ver uma notícia na televisão, eu vou pelo Google, sim. Pela RTP Play ou... E pelas redes sociais? Pelas redes sociais, sim. Sigo a rede social Facebook, as outras não tenho paciência. E segue algum perfil dos meios jornalísticos nas redes sociais? Não. Só mesmo coisas que os seus amigos ou outras organizações partilham. Recebe no seu e-mail aqueles boletins diários que alguns meios jornalísticos enviam? Se calhar recebe nem do Jornal de Notícias e do Público, que assina? Não subscrevi isso, porque a gente tem que gerir o tempo, não é? Tem que gerir o tempo. E não há tempo para tudo. Não há tempo para estar a ver tudo. Recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Já me falou do acidente de comboio, penso que foi aqui em Custóias. Sim. Lembra-se de outras notícias? Há tantas. Nos tempos mais recentes há tantas. E os grandes acidentes são de facto as que às vezes ficam mais na memória, como a queda da ponte entre os rios e as Torres Gêmeas. Pronto, e também ficam na memória, e essas eu recorto, e agora com o online é mais fácil recortar, que não é preciso tesoura. Também ficam na memória as mentiras ou as coisas que alguns dirigentes deste país foram dizendo e que pouco tempo depois, às vezes meses, se provou que eram grandes mentiras e grandes invenções. Essas também, algumas ficam na memória. Alguma das notícias que recebeu mudou a sua vida? Teve um impacto muito grande na minha maneira, na minha vida, das minhas opções de vida. Não era uma notícia, mas era uma reportagem das Seleções, exatamente, já falei da revista Seleções, sobre um biólogo brasileiro, o Augusto Rucci, que ficou famoso pelos estudos que fez dos colibris no Brasil. E esse artigo, enfim, influenciou-me muito, fez-me pensar muito, e é talvez, e eu ainda era muito novo, era muito novo quando li isso, é talvez o que me influenciou mais. Vamos agora antes do 25 de Abril, ao período antes do 25 de Abril. Portanto, já me disse que usava bastante a imprensa, nomeadamente o Jornal de Notícias, para aceder às notícias. Confiava nos meios jornalísticos nesse tempo? Eu diria que mais do que hoje. Mais do que hoje.
Mas tinha conhecimento que as notícias eram censuradas? Mas as que eram censuradas não vinham lá. Agora, é o contrário. A censura é para virem. Não é? É para virem. Não sei se me fiz entender com isto, não é? Sim. Uma agência de comunicação, uma empresa, um governante obriga a que determinada notícia seja publicada. E seja publicada de determinada maneira. Não é? E, portanto, os meios de comunicação, quer jornais, quer especialmente os meios de comunicação online, alguns jornais online, não sei o quê, estão cheios de aldrabices. Antigamente, antes do 25 de Abril, a censura não deixava publicar, portanto, mesmo que fossem aldrabices, não saíam. Portanto, o que saía era mais fiável do que sai agora. Não é? Acha, então, que a censura, antes do 25 de Abril, influenciou de alguma maneira como acompanhou os acontecimentos ou não? Claro que sim, porque havia coisas que não podiam sair. Por exemplo, uma das célebres notícias, as grandes notícias cheias no Tejo em 67, por exemplo, ainda hoje se discute o número de mortos, não é? Porque na altura a censura não deixou publicar isso, e muitas outras coisas. Portanto, é evidente que a censura escondeu-nos muitas coisas. Da guerra colonial. Da guerra colonial, pois, escondeu os acidentes, as alturas em que Portugal perdeu batalhas e não sei o quê. Tudo isto foi escondido. Eu tinha consciência disso. Tinha consciência antes do 25 de Abril Tinha. que lhe faltava informação. Mas o que lá estava era fiável. Então. O que lá estava, eu acho que era fiável. E costumava comentar, falou-me há pouco o seu grupo vá lá, a sua tertúlia do Café Luanda, em Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia. Costumavam comentar as notícias nesse ambiente? Costumava comentar com familiares, com amigos? Nem tanto? Não é isso. Admito que sim, com certeza que sim, porque no próprio café também havia jornais. Portanto, é natural que sim. Eu não tenho memória de nenhumas... de comentarem. Mas fatalmente que sim. Mais algum acontecimento digno de registro antes do 25 de Abril, de que se lembre, que tenha seguido pelos meios jornalísticos? A tentativa de golpe de Estado que houve antes do 25 de Abril, nas Caldas. E uma coisa que lia com avidez, ou que via com avidez, e que ainda hoje tenho os recortes, eram os desenhos do Miranda, no Jornal de Notícias. Alguns, muitos deles, carregados de objetivos políticos e direcionados, não é? Nunca mais me esquece, entre muitos outros, aquele que ele publicou um desenho que ele publicou por volta de um São João, em que dizia, a legenda era este ano até o martelo foi-se. Num ano em que proibiram o uso de martelinhos de plástico no Porto, proibiram e muito bem. E ele publicou um desenho com essa legenda, não é? Os martelinhos que tinham acabado. E vamos agora ao 25 de Abril. Acompanhou aquilo que se estava a passar pelos meios de comunicação? Portanto, 25 de Abril já deveria ter 17 anos, 18 anos. Não, fui para a rua. Fui para a rua. Contra as indicações da família. Fui para a rua, fui para o Porto, assistir aos acontecimentos. E claro que depois li avidamente nos jornais, como é evidente. As várias edições que foram saindo. As várias edições que foram saindo. Ainda tenho encaixilhada até a primeira edição do Jornal de Notícias. Sem censura já. Sem censura já. Tenho. E estive... E leu outros jornais nesse dia? Li o Diário de Lisboa, que tinha outro tipo de informação
li e com certeza que li mais. E com certeza que vi noticiários, mas fui ver ao vivo. Fui primeiro para a Praça da Liberdade e depois fui, julgo que ainda no dia 25 de Abril ou já no 26, já não sei. Fui para a beira da sede da PID, onde hoje é o Museu Militar. Na Rua do Heroísmo. Uhum. E após o 25 de Abril, lembra-se assim de algum acontecimento, já me falou há pouco das Torres Gêmeas, de algum outro acontecimento marcante que tenha tido conhecimento pelos meios jornalísticos? Não nenhum em especial. Aqueles que todos temos, se calhar as Torres Gêmeas, como falou há pouco, e continuou a usar então essencialmente a imprensa para se informar, Sim. mesmo depois do 25 de Abril. Teve em algum momento consciência de que se travava uma luta ideológica na imprensa a seguir ao 25 de Abril? Que havia jornais, vá lá, mais alinhados com os setores democráticos, outros pró-revolucionários? Claro que sim. Não esqueço o famoso Diabo, o jornal. Da Vera Lagoa. Da Vera Lagoa. Pois, obviamente que sim, que tinha essa consciência. Como continua a acontecer hoje, não é? Continua a acontecer hoje. Lembra-se, por exemplo, do caso República, que agitou vagamente. Lembro-me do caso República, sim, lembro-me que aconteceu, mas vagamente, se me pedisse para contar o que é que aconteceu, já não sei o que é que aconteceu. E da Rádio Renascença, de haver duas emissoras da Rádio Renascença, uma para Lisboa, já não tem memória disso. E continuou a confiar nos meios jornalísticos a seguir ao 25 de Abril? Disse há pouco que antigamente confiava mais do que hoje, mas a seguir ao 25 de Abril. É assim, a seguir ao 25 de Abril temos que dar algum desconto à confusão. Né? Portanto, os meios de comunicação também andavam a sofrer muito das várias fontes de informação, contraditórias, etc. Né? Portanto, era preciso filtrar, ter alguma ponderação na leitura e interpretar com alguma ponderação o que eles diziam. Porque, obviamente, que uns puxavam para um lado, outros puxavam para o outro. Portanto, mas continuou fiel ao Jornal de Notícias, pontualmente ao Diário de Lisboa. Sim. Também ia lendo. Sim. Qual era o meio de comunicação em que mais confiava nesses tempos após o 25 de Abril? Jornal de Notícias, por defeito, vá lá, porque era aquele que consumia mais? Eventualmente o Jornal de Notícias era eventualmente o mais isento, mais informativo e sem... Ainda nesses tempos. Acompanhou coisas como o processo de descolonização, o regresso dos chamados retornados, do ultramar? Acompanhei mal porque era um processo, enfim, todos nós somos egoístas, era um processo que não me dizia muito, não tinha familiares retornados, envolvidos e, portanto, não me dizia muito, mas... Era só, assim, uma vaga... Sim, fui lendo, acompanhando, mas... E o processo de integração europeia acompanhou, da adesão? Acompanhei mais, nomeadamente fiz questão de ver na televisão a assinatura da adesão de Portugal e acompanhei-o até hoje. E começou a comentar mais as notícias após o 25 de Abril, com familiares, com amigos, com colegas, ou não? Não tem memória disso? Não tenho memória disso, de aumentar. É evidente que naqueles tempos a seguir ao 25 de Abril tudo se comentava, como é evidente, tudo eram notícias novas, não é? E, portanto, obviamente que se comentaram. Agora não tenho nenhuma memória especial de algum acontecimento específico. E os grandes acontecimentos internacionais também os foi acompanhando, sei lá, a Guerra do Golfo, já falou há pouco dos atentados de 11 de setembro, a independência de Timor-Leste, sim, os de ter acontecimentos acompanhado. de Timor-Leste também marcaram muito.
Pronto, então, entre o final do século passado e o início deste século, continuou essencialmente, foi a acompanhar os acontecimentos pela imprensa, e em particular pelo Jornal de Notícias. Muito bem. Portanto, já me disse, tinha aqui uma pergunta, que era qual o meio noticioso que mais o marcou, e, portanto, já me disse que foi a imprensa. Fazendo agora uma avaliação, acha que as notícias que consumiu afetaram a compreensão que teve e que tem dos acontecimentos? Ou acha que não influenciam muito? Fatalmente influenciam, porque muitos dos acontecimentos eu não os presenciei, só tive conhecimento deles pelas notícias. Portanto, obviamente que... Influenciam a nossa compreensão. Influenciam a minha compreensão. E a memória, se calhar, que também guardamos deles. Não é? Mas as notícias, então, são muito importantes. São, claro que são. Não as consumiria. Senão não as consumiria e andava completamente desinformado. É importante acompanhar o que se passa pelos meios da comunicação. Penso que já me respondeu a isto e não costuma partilhar as notícias que recebe pelas redes sociais ou eventualmente partilha, costuma ler as notícias partilhadas por amigos, por pessoas que segue nas redes sociais. Costumo partilhar. Ainda ontem partilhei notícias. Do apagão? Sim. Aliás, começaram por partilhar comigo uma que era falsa, e depois partilhei uma notícia do público. Tem cuidado ao consumir notícias que são partilhadas pelos amigos? Tem consciência de que há muitas notícias falsas? Ainda agora me disse que estava a ler uma notícia falsa ontem. Tenho cuidado e quando me cheira a esturro, não partilho. E, eventualmente, contrasta com outras fontes, vai à procura de ver se é verdadeiro, se tiver tempo para isso, vai. Senão, por aí, simplesmente não liga. Senão, não ligo e não partilho com ninguém. Também já me disse que antigamente confiava mais, considerava os meios jornalísticos mais confiáveis. Acha que houve mudanças entre o que era noticiado no passado e o que é noticiado hoje em dia? Houve. E de que maneira? Que mudanças? Quais são? Hoje em dia saem coisas nos jornais, nomeadamente nos que eu leio, que não têm qualquer interesse jornalístico nem informativo. É só para promover pessoas. Né? Então, não quero dizer nomes, mas em alguns órgãos online que eu subscrevo, são autênticas plataformas de promoção de pessoas. Não é? E os próprios jornais principais... Os meios jornalísticos ao serviço de interesses privados. De interesses privados, de quem paga para sair a notícia. Não é? Aliás, alguns não escondem que as notícias são pagas. É o que eles chamam fotonotícia, lá que é, que são pagas. Então, aparece o presidente do Conselho de Administração, o CEO, não sei o quê, uma grande fotografia, depois diz uma série de disparates sobre o negócio em que está metido. Isto é muito comum, quer nos órgãos que se publicam, que se editam, que saem impressos, quer muito mais frequente ainda nos que são online. Tem consciência de que há diferenças entre a forma como consome notícias e a forma como as gerações mais novas consomem notícias nos dias de hoje? Ou não? Se avaliarmos isso pelas redes sociais, eu vejo que sou levado a concluir que as gerações mais novas consomem flashes de notícias, não a notícia inteira. Porque quando partilham, por exemplo, no X, ou como é que se chama essa rede social, publicam umas coisitas assim, uns títulos, umas fotografias, umas coisas.
Portanto, acho que as gerações novas se interessam muito pouco pelas notícias e lê-nas muito superficialmente. Portanto, já não confia muito no jornalismo e nos jornalistas portugueses. Confiava mais na velha guarda, digamos assim, A do velha guarda jornalismo em que, a Portugal. velha guarda que se manteve até há poucos anos, agora já estão reformados. Portanto, a sua confiança diminuiu ao longo do tempo, a confiança no jornalismo português. Sim, tem diminuído, sim, tem diminuído. Portanto, já me disse que essencialmente é fiel à imprensa escrita, mesmo que agora consuma em ambiente digital. Quais as razões dessa fidelidade? Porque é que prefere a imprensa escrita à rádio, à televisão? Pois, eu ia dizer uma coisa, mas que hoje em dia já não é verdade, porque com a possibilidade, com as boxes, com a possibilidade de andar para trás com a televisão, já não é por uma questão de ver quando quero, porque a televisão também se vê quando se quer. Mas a razão principal foi mesmo essa, foi não estar preso a horários. Os jornais online, posso descarregá-los de manhã ou à noite e vê-los. Olha, hoje de manhã não tive tempo de acabar de os ver, estão guardados no desktop. Logo, quando houver um bocadinho de tempo, vejo. É interessante, vê no computador, não no telemóvel. Falou-me do desktop. Não uso o telemóvel para isso. É no computador, porque o ecrã é mais fácil, maior e mais fácil de consumir. Sei que viveu sempre em Vila Nova de Gaia, mas acha que o contexto geográfico, o lugar onde nós vivemos, influencia a maneira como nós consumimos informação, os meios que usamos para consumir informação, o acesso que temos à informação? Sim. Talvez mais no passado do que no presente. Mais no passado. Eu estava aqui a tentar lembrar-me de uma recordação do Bragança, mas não me ocorre o nome do jornal. Lembro-me que uma vez, já depois do 25 de Abril, em Bragança, fui ao quiosque e disse, tem o jornal, e o tipo do quiosque, não sei se era homem ou se era mulher, olhou para mim e disse, eu não sei o que é, que era um jornal de esquerda. E tinha-o escondido. E vendeu-me, mas tinha-o escondido. Isto deve ter sido a seguir ao 25 de Abril. Foi a seguir ao 25 de Abril, já não me lembro qual era o jornal, que era considerado de esquerda, portanto, que em Bragança não se podia vender. Não é? Portanto, isso é um episódio interessante. Isso condiciona os leitores, porque os leitores não o viam lá pendurado com uma mola. Estava escondido. Assim, em traços gerais, o que é que lhe sugere a expressão crise no jornalismo de hoje? Sugere muita coisa. Sugere, desde logo, a crise financeira. Os jornais a serem comprados por grupos, os jornais cada vez mais agarrados à publicidade. Antigamente, as redações, os jornalistas, não podiam ver, mas não se davam o setor da publicidade. Hoje, obedecem. O setor da publicidade dá ordens e eles obedecem. Portanto, isso, para mim, é a grande crise que é o poder económico a mandar nas redações dos jornais e das televisões e das rádios. Portanto, se calhar o jornalismo hoje, para si, cumpre menos o seu papel na sociedade do que antigamente. Muito menos. Que agitaria mais as consciências, informaria mais as pessoas com mais seriedade, mais verdade, mais rigor. Hoje há essencialmente alguns articulistas que vão tentando fazer isso e tal, mas muito menos. Gostaria de acrescentar algo mais sobre a maneira como vê o jornalismo e as notícias em Portugal? Alguma pergunta que eu não lhe tenha feito e que gostasse de falar? Sobre o jornalismo,
E como ambientalista, a coisa que mais me preocupa é o greenwashing. É a lavagem que continuamente vários órgãos de comunicação, para não dizer todos, estão disponíveis para fazer do comportamento de algumas empresas, do comportamento de alguns governantes, de alguns presidentes de Câmara, lavando a imagem ambiental deles. Isso é diário, é constante, é diário. Isso preocupa-me porque a informação chega aos leitores completamente distorcida. E admito que, se isto acontece na área do ambiente, também há de acontecer na área da cultura, na área do desporto, na área da saúde, em todas as áreas que os jornais tratam. Se calhar os jornalistas não fazem as perguntas que deveriam fazer. Não fazem as perguntas que deveriam fazer. E não são incomodativos. Tanto quanto deviam ser, porque não são autorizados a isso. Muito obrigado, então, por nos conceder esta entrevista. Ela depois será publicada no nosso canal no YouTube. Depois eu enviar-lhe aí o link e a partir das suas declarações, em conjunto com declarações de outros entrevistados, nós iremos fazer o nosso trabalho de tratamento, análise de dados, comparação de dados, para tentarmos construir uma história do jornalismo em Portugal a partir das visões do público, a partir de quem consome as notícias. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer e uma honra tê-lo aqui na Universidade Fernando Pessoa. Muito obrigado.